Oi, queridinhos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre as fases que nós passamos na vida. Então, bora pro vídeo! Todos, eu acho que sem exceção de ninguém, nós passamos pelas fases da nossa vida. Nós temos aquele momento em que nós somos mais calmos, o momento que nós somos mais agitados, que nós somos mais rebeldes, mas eu acho que a maior fase que a gente passa é aquela parte de transição de criança para adolescente e de adolescente para adulto. Porque de criança para adolescente você tem responsabilidades diferentes, coisas que vocês não tinham antes para fazer, que nós não tínhamos antes para fazer. E de adolescente para adulto é muito maior, porque as responsabilidades no adulto é totalmente diferente. E ainda assim, nesse meio período, nós temos cada fase diferente, a fase que a gente descobre as coisas quando a gente é criança, aquela fase gostosa, que a gente é inocente e que as coisas todas são bonitas pra gente, que a gente não consegue ver maldade em nada nem em ninguém. E daí depois a gente vai se desenvolvendo e vai começando a aprender algumas coisas, vai aprendendo que nem todo mundo é bom o tempo todo, que nem todo mundo é tão legal assim, que as pessoas podem sim machucar a gente, que as pessoas podem sim fazer mal pra gente. Daí a gente começa a virar adolescente, o corpo começa a mudar, essa fase já é meio estranha, porque o corpo começa a mudar, as emoções começam a mudar, principalmente eu acho que para as meninas, porque é o período que elas viram mulheres mesmo, e tudo muda, os sentimentos eles vêm a mil às vezes, a gente não sabe lidar com a gente mesma, tem vezes que a gente não quer nem se olhar no espelho porque a gente se odeia, a gente não suporta ouvir a nossa própria voz. O menino passa pelaquela fase de trocar de voz, que é uma coisa que muita gente tira sarro, porque, né, tá virando hominho, como a gente diz, porque tá trocando de voz. E daí depois dessa fase, quando tá tudo estabilizado, daí a gente começa a ter uma nova fase, que é aquela fase do eu me mando, eu faço o que eu quiser, ninguém me manda, e é isso aí, eu vou sair quando eu quero, vou falar com quem eu quero, vou fazer o que eu quero. E a gente passa por aquela fase bem rebelde, que a gente que manda na gente mesmo, nós somos os caras. E depois a gente passa pela fase do tipo, o que foi que eu fiz? Eu preciso focar nisso. O que eu vou fazer da minha vida? Quando a gente tá quase entrando na fase adulta, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, o que eu vou fazer? Porque eu tô perdido, que não sei o quê, o que vai ser de mim no futuro? Muitas vezes a gente não consegue encontrar o que a gente vai fazer no futuro. Não naquele momento, porque talvez não seja o momento pra gente encontrar, a gente tá preparado muitas vezes pra isso. Porque é uma mudança muito grande, é uma fase totalmente diferente. As responsabilidades vão ser outras, a gente tem que pensar o que a gente vai cursar, o que a gente procurar emprego e N coisas a gente tem que pensar em fazer. Pelo menos quando, né, na minha época de criança para adolescente, de adolescente para adulto, que também não faz muito tempo, porque eu sou adulta, faz 2 anos, é mesmo, produção? Tem só 20 anos. Mas a gente tem que pensar nessas coisas sempre, na verdade. Buscar sempre, quando a gente começa a ter a cabeça um pouco mais formada do que a cabeça de uma criança, pensar sempre no que a gente vai fazer, o que a gente quer ser, sabe? Será que aquele sonho de criança vai continuar sendo o mesmo? E daí quando chega a fase adulta, a gente tem crises do mesmo jeito, a gente tem crises de idade, a gente tem crises de existência muitas vezes. Isso é normal, porque é do ser humano ter esse tipo de fase. A gente tem fases da vida que a gente tá extremamente agitado, que a gente tá alegre, que a gente tá eufórico, que a gente quer ajudar todo mundo. E as músicas que a gente escuta também são diferentes, aquelas músicas mais agitadas, que dão mais energia, que dão mais uma emoção maior, algo diferente. Tem fases que a gente quer ficar tranquilo, que a gente quer ficar na nossa, que a gente não quer falar muito com ninguém, que a gente não quer sair muito de casa. As músicas que a gente escuta já são diferentes, a gente já tá numa vibe diferente. Nós temos essa fase e é normal todo mundo ter fases assim. É normal, às vezes, a gente ter crises existenciais, vamos falar assim. Por quê? O que são as crises existenciais? É quando a gente não entende o porquê que a gente existe, o porquê que a gente tá aqui. O que a gente tem que fazer, que você não sente vontade de sair da cama, que você não sente vontade de fazer nada. E se a gente não consegue se erguer, se a gente não tem ninguém, muitas vezes quando está começando para poder se erguer, isso vira uma bola de neve
cara, acaba causando uma doença muito grave, que muitas vezes não tem cura, que é a depressão. Então, assim, as fases que nós vivemos na vida, elas servem para poder ensinar coisas novas pra gente. Ensinar muitas vezes pra gente como a gente pode ser forte para poder passar por tudo aquilo. Nem toda criança tem uma infância feliz, uma infância bonita, assim como nem toda criança tem uma infância terrível o tempo todo. Só que o mais bonito de a gente ser criança, o que eu acho mais bonito em ser criança, é a inocência e a pureza que a gente tem o tempo todo. É muito difícil você encontrar uma criança pequenininha, de até no máximo 5 anos, que ela não tem uma pureza, sabe? Que ela não tem uma inocência. Isso eu ainda acho que é um pouco difícil de acontecer. Só que muitas coisas já foram distorcidas, já foram usurpadas das crianças. A fase onde a gente deveria estar ainda brincando de boneca, muitas meninas já têm uma boneca que chora e que faz cocô, que faz xixi e que você precisa gastar dinheiro com ela. Isso não é legal, porque é uma fase diferente, é uma fase que a gente deveria viver um pouco mais pra frente, quando a gente vai ser adulto. É uma fase totalmente diferente. E não é por falta de cuidado, às vezes. É só porque é a fase que ela tem que passar da vida dela. Tem fases que a gente passa na nossa vida que são dificuldades imensas e que a gente acha que a gente nunca vai sair dela. Tem fases na nossa vida onde tudo tá bom, tudo tá bem, que as coisas estão andando como elas devem andar, sabe? Então é normal que às vezes as coisas saiam do nosso eixo, assim. A gente não pode estar o tempo todo tendo controle de tudo. Isso não é normal. Você não pode querer controlar toda a tua vida, porque você não sabe o teu dia de amanhã. Então, gente, curtam cada fase da vida de vocês. As crianças que me assistem, curtam a vida de vocês. Os adolescentes que me assistem, curtam essa fase de adolescente, porque, gente, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Sabe o que vai ficar depois? A saudade. Quando a gente é criança, a gente fala, eu quero ser adulto porque eu quero virar adolescente, porque eu quero virar adolescente, porque não sei o quê. Você vira adolescente, eu quero ser adulto porque eu quero ser adulto, porque quando eu for adulto vai ser muito mais legal. Quando você vira adulto, você quer voltar a ser criança. Porque você muitas vezes não aproveitou tudo. Então aproveita cada fase, aproveita cada tombo, aproveita cada ralado no joelho. Não sei se vocês já ouviram aquela música Era Uma Vez, da Carol Smith, mas escutem, gente, é bem verdade o que ela fala. Um joelho ralado dói muito menos do que um coração partido. E a gente que já passou por isso, as pessoas que já passaram por isso sabem como é ter um coração partido. E, gente, o joelho ralado ele vai curar e o coração muitas vezes não. Então, curtam cada momento, curtam cada fase da vida de vocês, porque é tão importante a gente curtir cada fase da vida da gente, porque cada fase é um ensinamento, é um aprendizado, e é uma alegria, é uma festa, é uma fase, é algo novo na vida da gente. Tudo que é novo é bom também. Então, gente, não esqueçam de dar like no vídeo, de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para ajudar o canal a crescer, ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo no canal vocês receberem as notificações no celular de vocês. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.